Bem-vindos para mais um episódio do PatasCast. Eu sou Renzo Frigeri, médico veterinário, e trago hoje o Dr. Fabrício Pagani. Vamos conversar sobre luxação de patela nos pets. Dr. Fabrício, então, isso daí é uma coisa que eu tenho visto muito atualmente lá no dia a dia lá da loja, né? Lá na Patamar Pet Center. E com muita frequência mesmo. E realmente isso está muito comum, a luxação de patela. Explica pra gente o que é luxação de patela, por favor. Bom, a luxação de patela, né, também conhecida como luxação patelar, ela é sempre que a patela, que é um ossinho que fica no joelho, ele está fora do lugar que ele deveria estar anatomicamente. E isso causa incômodo, causa muitas vezes dor, muitas vezes uma doença articular pode evoluir de uma forma muito mais grave e até impotência desse membro, seja momentânea ou até permanentemente. Então, sempre que a gente tem essa patela fora do lugar, a gente caracteriza uma luxação patelar. Ela pode ocorrer por diversos motivos, né? Então, ela estar fora do lugar não é o problema a princípio. Sim. Ela é consequência de um problema. Eu tenho visto assim muito... E tem graus diferentes, né? Sim. Da luxação de patela, não é isso? Isso, a gente tem graus diferentes, né? A gente tem aquela luxação, a patela que ela sai sozinha e volta sozinha, que é a luxação grau 2. Não vou nem falar da 1, porque a 1 ela só sai quando o veterinário ou alguém faz a avaliação e tira do lugar. Então essa aí a gente não vai encontrar na prática. Ela não tem importância clínica, né? A luxação grau 1, porque eu preciso tirar essa patela do lugar e detectar que ela sai do lugar. Então ela não tem importância no final das contas, ela não chega. Pode ser que ela seja diagnosticada no exame pontual, mas ela não tem uma importância como tem a partir do grau 2. Porque a partir do grau 2 é quando o proprietário, o tutor, ele percebe que isso acontece, porque ela sai sozinha. E como que ele percebe? Quais são os sintomas? Como é que o pet, como é que o cachorrinho vai apresentar que ele está ali com uma luxação de patela? Quais são os primeiros indícios de que o proprietário tem que se atentar a isso? Bom, então vamos lá. A gente pode ter uma luxação traumática, que aí, né, vai ser um trauma, um atropelamento, uma pancada muito forte, uma queda, que vai fazer com que os ligamentos que sustentam aquela patela se rompam e a patela vai sair do lugar. Então, excluindo essa situação, porque é uma situação mais rara de acontecer, apesar de acontecer também, mas é bem mais rara, o tutor vai perceber quando esse cachorrinho vai tentar dobrar a perna e dar um grito. Porque o que dói não é a patela fora do lugar. O que dói é contrair a musculatura, contrair aquele membro, dobrar a perna com a patela fora do lugar. Fora. Até porque eu vejo alguns casos que o animal tem luxação de patela, mas ele não apresenta dor. Muitas vezes, quando a gente tem já o grau 3 e 4, aquela patela ela já ficou fora do leito. Ela já está fora do seu local e ela não volta mais. Que é a evolução do 2 para o 3 e para o 4, no final das contas. Sim. É quando a patela não volta mais. Né? A diferença... Aí, então, assim, vamos lá. O grau 1. O grau 1 é quando eu tiro a patela do lugar. Sim, é por alguém manipulando. Manipula e eu consegui tirar do lugar. Tá. Mas eu tirei do lugar e ela volta pro lugar. Sim. O grau 2, ele sai sozinho e volta sozinho. Em que situação que costuma sair? Quando o animal faz o quê? Geralmente. Andando, às vezes. Andando brincando mesmo. Normal. Só que ele sai e volta. Muitas vezes o cachorro ele aprende a reposicionar. Porque no momento que ele estende o membro, ele estica a perna, Sim. todos esses feixes musculares voltam para a linha principal e a patela volta, reposiciona. Então o próprio paciente aprende, ele se adapta àquela situação. Ele sentiu, doeu, opa, ele mesmo estica a perna e já volta para o lugar. Muitas vezes o proprietário nem percebe, ou até acha bonitinho, acha engraçadinho. O 3 é quando volta para o lugar, mas ele precisa de ser agora posicionado. Manipulado. Você tá manipulado. Então é aquele que está fora do lugar, vai para a consulta veterinária, o veterinário consegue voltar com essa patela para o lugar. Está fora do lugar e ele consegue voltar.
Sim. Não volta sozinho, só volta com a manobra. E o 4 que não volta nem com a manobra. Quando a patela está fora do lugar, né? O joelho ele fica dobrado, assim, a perna fica dobrada ou fica esticada? Quando está fora do lugar, normalmente é quando a patela o joelho está dobrado. Tá dobrado. Tá dobrado. Porque quando ele fica isso no grau 2, 3. Sim. No 4 vai ficar fora para sempre. Completamente. No 3, muitas vezes, ele até começa a querer ir pro lugar, mas às vezes não vai, não. Quando Entendi. estica a perna. No 2 vai. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem essa graduação. E essa graduação, ela é clínica. Não é por exame de imagem que a gente consegue ver isso. É muito comum, muitas vezes, chegar só com um exame de imagem a informação que tem uma luxação patelar. Não sei se tem a ver, mas assim, tem uns cãezinhos de pequeno porte, normalmente, que eles andam, né, rapidinho, a perninha rapidinho, e quando eles andam, eles dão um saltozinho de lado e é como se fosse aquela batidinha de calcanhar do Sim, Charlie Chaplin. muitas vezes é esticando a perna para trás, andando assim, esticando um pouquinho para trás, ele tá colocando no lugar para colocar no lugar. Por que a gente tem visto muito isso acontecer nos cães atualmente? Primeiro porque tá melhorando o diagnóstico. Sim. Isso é um fato. E depois porque o homem, nessa sanha de brincar de Deus, de querer modificar, né, a anatomia dos cães, fazer cruzamentos, né? cruzamentos, cada vez animais menores. Então, esses animais que têm esses problemas no esqueleto, que são os pockets, os menorzinhos das raças, que são sempre cruzados com os menores. Para a gente diminuir o tamanho desses cães, a gente tem que encolher também o esqueleto. Sim. E esse encolhimento, simplesmente pelo tamanho e não pela seleção de problemas patológicos, fazem com que esses cães tenham mais problemas. Porque quando faz um cruzamento pensando somente na aparência, Isso. não se pensa, entre aspas, na qualidade, né? Exatamente. Se aquele animal realmente ele é apto, se ele é saudável, se a fisiologia dele está legal, o esqueleto. Isso tem mudado muito. Tem alguns países na Europa que têm proibido algumas criações de algumas raças, exatamente por conta dessa tendência, dessas mudanças tão grandes. A gente vê muito isso, por exemplo, no Pitbull. O Pitbull, antes, um cão considerado violento, de fato, desenvolvido para briga, Sim. né? E a partir do momento que esse cão começa a virar o pet, e aí fala assim, opa, eu não quero mais esse animal violento. Eu não quero mais um cão que possa trazer risco para minha família, para outros cães, mas eu quero continuar com um cão musculoso, um cão que tenha um aspecto, né, de mais força, mas eu quero a docilidade desse cão. Sim. E existem muitas inserções, muitos criadores falam que não, mas existem muitas inserções do Bulldog francês nesses cães. E dentre as raças que tem a chamada condrodistrofia. O que seria a condrodistrofia? A condrodistrofia, a gente tem aí vamos colocar aí as articulações, né? As cartilagens. O Disney é um defeito e o Trófus é o desenvolvimento, o crescimento. Então, são cães que têm dificuldade ou problemas no desenvolvimento das suas articulações. E isso desde a ponta do focinho até a cauda, Sim. Passando por todos os membros. Não é só a perna, não braço, é só coluna. Coluna, né? Cotovelo, entendeu? O quadril, né? A articulação coxofemoral, que a gente vai ter a displasia coxofemoral. Então, todos aqueles problemas que antes a gente via apenas no Bulldog francês, agora a gente começa a ver nos Bulls. A gente começa a ver principalmente nos pockets. Tem uns que são... Como tá tendo muito Bull agora? Bull são American Bully, exatamente. Né? Tem vários. São esses cães bem musculosos, exatamente. Cada vez menores, cada cabeça vez menores. grande, exatamente. músculo puro. E tem uns que estão tão distantes já do próprio Pitbull que ele parece muito mais mesmo um próprio Bulldog francês. Atarracadinho, né? Aquele patotinho ali que anda com aqueles bracinhos tortinhos. Muita gente acha muito bonitinho o bracinho tortinho. Mas aquele bracinho tortinho, né? É o significado de que ele tem os ossos tortos. E que
com a idade, ele com vai a idade sentir. ele vai sentir. Em algum determinado momento ele vai sentir. A gente está pegando cada vez mais filhotes apresentando É patologias. um péssimo sinal, né? Porque não está nem chegando à idade senil, né? De mais Exatamente. velho pra Antes sentir. a gente tinha doenças articulares vinculadas a animais e idosos. Quando a gente, né, na própria medicina humana, a gente ouve falar sobre artrite, artrose, Uhum. imediatamente a gente imagina um paciente senil, né? Um Exatamente. paciente É pelo idoso. desgaste com o tempo, isso vai aparecendo, Exatamente. mas agora já está com filhote, né? Exatamente. Por conta exatamente dessa pressão de seleção, não pela fisiologia, Pela mas pela aparência. estética. É. Então, eu tenho um caso, por exemplo, de um paciente que veio de Minas Gerais. Esse cão, eu tive que resumir para o proprietário que o cão dele era aleijado, para que ele entendesse que ele não podia reproduzir aquele Você cão. tentou explicar de várias formas, né? Exatamente. Não Não consegui. Eu tive que usar essa expressão, porque desde muito filhote ele não conseguia dobrar o joelho. Olha, Ele tinha uma alteração tão grave no joelho que ele não conseguia. Era um American Bully. Ele é um American sim. Bully. E, na verdade, ele foi adquirido com o objetivo de procriação. Ó, imagina se passa isso para os próximos. Exatamente. Então, eu trabalhei muito isso com ele. Muito mesmo. Conversei muito com ele. Ele se conscientizou, castrou o cão. Uhum. Né? É porque tem um risco dessa genética ser passada à frente. Exatamente. E Um cão lindo, um piorar cão a lindo. linhagem. Ele era tão grande, do ponto de vista de músculos, né? Vivia num quintal que você olhava e parecia um porco. Parecia de tão assim, Aham. grandão assim, Sim. o cachorro, você ficava olhando e ficava vendo aquele monte de músculo, aquele monte de coisa. Não parecia nem um cachorro. E é interessante, já falando da raça, né, que você vê aquela musculatura toda ali, bem definida, e não é nenhum animal muito atleta, né? Não, Isso não. aí vem da genética, Não é vem desses atleta. cruzamentos, vem da genética. Não é atleta, não é porque o cão toma bomba. Não, é a genética. É a genética. Não estou dizendo aqui que alguns não possam fazer o uso de anabolizantes ou coisa que o valha. Mas não isso é comum. a genética. É a genética deles. O objetivo é aquele dali, né? E de fato tem muitos desses animais que têm toda a docilidade objetivada. Sim. O aspecto físico, realmente são animais muito bonitos, do seu ponto de vista, né, da estética. Sim. Lógico, tem quem gosta, tem quem não gosta, mas... Mas realmente são animais muito bonitos mesmo, são dóceis demais. Eu tenho Exatamente. clientes lá, são muito dóceis. Exatamente. Mas realmente a gente consegue observar nesses cães que cedo ou tarde eles vão sofrer Isso. com alguma articulação. Exatamente. E isso não acontece só com eles, não. Tá? A gente tem tido muito isso com os Spitz alemães. Que aí Muito. vem o caso da luxação de patela, que é o principal Que é o ocorrido principal. neles. Na verdade, o Spitz, principalmente os pequenininhos, que são os grandes almejados, né, eles são os que mais têm o problema. E novamente, esses podem ter desde lá do focinho. Uhum. Então, ele tem o pálato longo, né, o pálato prolongado. Não, ele tem um focinho encurtado. Sim. O pálato continua do mesmo tamanho. Mas no momento que eu pego o osso e diminuo o tamanho do osso, mas eu não diminuo proporcionalmente o tamanho dos tecidos moles, Que a gente está falando do pálato, é o céu, o céu da boca, né? Isso. Então, naquele momento que o céu da boca, ele diminui a parte óssea, mas ele não diminui a parte dos tecidos moles, que é o pálato, né? Ele acaba ficando dobrado. E atrapalha e o animal ronca. Exatamente. O que antes a gente tinha muito frequentemente no Bulldog francês, que é o grande exemplo da condrodistrofia, a gente tem também nos Spitz. Eu tenho um Spitz assim. É mesmo. Adotei um Spitz que tem exatamente um pálato proporcionalmente maior do Mas que... o ronco dele acontece em momentos de descanso? Não, é aquela na dificuldade respiração respiratória. mais ofegante, quando ele fica mais ansioso. Então ele tem essa respiração um pouco mais dificultosa por conta disso. Vai passar por cirurgia, mas casa de ferreiro, espeto de pau. Normal, isso é normal. Mas voltando aqui para a luxação de patela, você falou dos Spitz. Qual outra raça que é muito comum a gente ver luxação de patela hoje em dia, né? Todos os pequenininhos. Os pequenininhos. Por que a gente fala de Spitz? Porque é o cão da moda. Então, a gente não pode condenar apenas o Spitz, mas é porque neste momento o Spitz é o cão que maior quantidade de filhotes e de cães
estão, né, no mercado. Sim. É a maior quantidade de pacientes que a gente tem hoje, são os Spitz. Então, é o que a gente mais vê. Mas Pinscher, a gente tem luxação maltês muito frequente de maltês, Yorkshire muito frequente. Só que são raças que a gente tem menor quantidade de indivíduos numa população, consequentemente a gente vai ter menos casos observados. É uma coincidência, ou a gente falou aqui de raças relacionadas à luxação de patela. É coincidência ou são todos que têm fisicamente a característica de, além de pequenos, finos, magros? É uma coincidência? A gente falou de Pinscher, a gente falou de maltês, de York. Não, de porque a gente tem, por exemplo, Shih Tzu. Shih Tzu também tem muito. O Shih Tzu é o bulldog francês de pelo comprido. O Shih Tzu tem todos esses poréns da condrodistrofia, né? Então, para quem entender mais ou menos, eu cito assim muito rapidamente, que é aquele cachorrinho que veio correndo, de repente ele bateu na parede e aí fez uma sanfona a partir do focinho e saiu fazendo sanfona pro esqueleto todo, passando pela coluna, bracinho é torto. Então, vamos pensar num Shih Tzu? A gente está vendo aquele cãozinho, também patotinha, né? Então, o Shih Tzu também tem, né? Mas como tem menos indivíduos dentro da população, né, mas geral... eu acho que o Shih Tzu talvez tenha menos casos do que o Spitz, porque o Shih Tzu também tem muita raça, né? Porque talvez na seleção não seja selecionado tão pequenos, mas pensando em pelagem. Então, às vezes a gente tiver um animal maior um pouco, 6, 7 quilos. Exatamente. Porque aí, por exemplo, no próprio Bulldog você já não tem tanta luxação. Sim. E aí na luxação de patela, independente da raça, a pessoa tem um cachorro pequeno em casa que é mais predisposto. Acontece em algum cachorro grande também? Pode acontecer? As luxações nos cães de grande porte, elas são luxações normalmente mais traumáticas. Tá. E mais vinculadas a más formações um pouco mais graves. E luxações, muitas vezes, laterais. Tá, então são casos excepcionais. São casos mais excepcionais. Não dá pra gente colocar... São casos mais raros. Não é regra. Tá, então, nesse cachorro pequeno, alguém tem um cachorro pequeno em casa e que surtiu essa preocupação. Ele tem que passar a acompanhar. Então, vai observar se o animal está com a perna encolhida, é isso mesmo? O que mais que ele pode observar? Então, eu tenho conversado com os colegas clínicos que tem que passar pela avaliação. Lá daquele filhotinho, quando vai no início... Olha, vamos vacinar, é importante fazer vermifugação. Então, tem que inserir a preocupação do acompanhamento desses joelhos. Pensando que é uma patologia frequente, joelhos e quadris, né? Mas pensando que são patologias frequentes nesses cães, é importante a gente diagnosticar o quão mais precoce possível. Já começar o acompanhamento já antes. Exatamente. Que é uma visão que antigamente não se tinha. Se tinha uma visão de que espera crescer, depois a gente vê o que faz. Só que depois que cresceu, muitas vezes pode ter desenvolvido alguma alteração que eu não tenho mais o que fazer. Então, quando a gente tem... Eu vou te citar um exemplo. A gente tem um paciente que já filhotinho, pequenininho, em poucos meses, já diagnosticou que essa patela não está no lugar. Pode ser por uma agenesia de sulco troclear. Sulco troclear é o leito onde a patela escorre. Deixa eu pegar aqui um modelinho. Então, é esse localzinho aqui, ó. Bota mais alto um pouco. Aí. A patela, ela encaixa aqui e aqui é que ela escorre no momento da dobra do joelho. Então, se eu não tenho o local para essa patela encaixar... Se esse sulco é raso, por exemplo. Se esse sulco é raso, ou ele não existe, essa patela simplesmente não fica aqui em cima. Só que o cão, durante o seu desenvolvimento, não só o cão, a gente também, e quando eu falo desenvolvimento é até a morte, ele reage a pressões que no osso são colocadas. Então, é muito frequente a gente ver, por exemplo, vou falar da medicina humana, para a gente fazer uma analogia fácil. A pessoa, fulano tem o dente torto. Não, ele não tem o dente torto. Ele tem a arcada dentária torta. O dente pode até ter alguns desenhos diferentes de uma pessoa para outra, mas o objetivo nunca é o dente quando vai-se no dentista. É a correção da inserção desse dente na arcada dentária. É colocado um aparelho onde
existem estruturas que puxam o dente para onde quer-se que ele fique, e o osso vai sendo absorvido aonde ele é comprimido e vai depositando e nascendo aonde ele fica frouxo. Vai remodelando. Vai remodelando. Então, o osso, ele não é igual a parede, que é inerte. Ele está sempre nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E a fase onde ele mais nasce e morre é na fase juvenil, onde a gente consegue moldar melhor esse osso nas posições que a gente quer que ele fique. Sim. Inclusive, ortopedia, né, a origem do nome ortopedia é consertar criança. Olha que interessante. Essa eu né? não sabia. E esse consertar criança é simbolizado desde lá de trás por uma árvore torta, presa a cordas, como quem diz, eu não quero, você é torta, beleza, mas eu não quero que você penda para lá, eu quero te controlar. Então, é um conceito que hoje está voltando muito, que é buscar dentro da própria natureza a correção dela. Por muito tempo, a ortopedia passou por um período em que a gente queria derrubar essa árvore e fazer a marcenaria dela. E tinha que ficar muito perfeito. Hoje em dia, volta-se o raciocínio de que a gente tem que trabalhar com a natureza, conduzindo para que nós tenhamos um objetivo final, que é ter qualidade de vida do paciente. Independente de eu olhar uma radiografia e ter um osso torto, o que importa é que esse paciente viva bem. Que aquele membro, que aquela parte do Exatamente. corpo funcione e que ele não sinta dor. Exatamente. E aí, voltando lá para o filhotinho, onde eu dei essa perdida aí, a gente tem nesse filhotinho, por exemplo, nesse paciente que está com essa, ou um sulco raso, ou até uma agenesia. A agenesia é um pouco mais difícil. Vamos colocar um sulco raso. Sim. Onde eu consigo manter essa patela aqui em cima. Se eu faço técnicas cirúrgicas mais simples, mas que sejam eficientes para manter essa patela neste momento de desenvolvimento, nessa posição, a pressão da própria patela sobre o sulco vai ajudando a formar esse sulco. E talvez no futuro eu não precise de reintervir, ou reintervir de uma forma mais agressiva. Já, se essa patela fica fora do lugar e esse paciente cresce com essa patela fora do lugar, pelo mesmo raciocínio de que o osso vai se moldando de acordo com as forças que nele agem, não tem força essa nenhuma ali, né? crista patelar, ó, olha aqui, ó, o eixo muscular está puxando para dentro da perna. Então, essa crista patelar, que é onde, essa crista tibial, perdão, que é onde o tendão patelar se insere, ela começa a fazer esse movimento, ó. A torcer. E aí eu tenho uma torção do osso para a posição do eixo muscular. E aí que não volta mesmo. E aí é que não volta mesmo. E aí eu vou agravando com isso muitas vezes o grau da luxação, onde para eu corrigir essa patela, não adianta eu pegar essa patela e trazer para o lugar. E essa daí é a importância, né? De a pessoa procurar por um tratamento mais rápido possível, né? Exatamente. Quando se fala de articulação, a gente não pode demorar. Não pode demorar, porque se a gente demora, a gente pode ter alterações que não tem mais cura. Sim. É muito importante, né? Nós participamos de um congresso internacional que aconteceu no Brasil, inclusive, esse ano, e o resumo do congresso foi luxação patelar. Olha como é que está em evidência esse assunto, né? Exatamente. Assim, foi o assunto mais trabalhado, os desvios angulares, por que isso tudo acontece, como é que a gente vai corrigir. Então, são os grandes desafios. E tem aí, alguma novidade, uma coisa importante que você possa trazer? Muitas novidades. Na verdade, assim, teve um dos palestrantes, até um português, o Jorge Leite, ele é muito, o cara... Bem respeitado nesse muito respeitado e tudo mais. Ele, inclusive, é de Portugal. Ele resumiu da seguinte forma: vamos pegar tudo que a gente sabia até ontem, vamos botar numa sacola, não vamos jogar fora ainda não, mas vamos deixar quietinho ali e vamos começar a entender a luxação patelar de uma forma diferente, olhar de forma diferente. Exatamente. Ali, né? Então, assim, vamos pensar aqui na luxação patelar,
que a patela, ela é passiva, ela não é ativa. Ela simplesmente ela vai para onde mandam que ela vá. Então ela não é o problema. É por isso que muitas vezes, quando se naquela sacola que está guardada lá dentro do raciocínio, focava-se na patela, esse paciente muitas vezes tinha que ser reoperado. Porque o problema não estava na patela. O problema estava, talvez, numa ausência do sulco. Sim. Talvez numa torção, porque olha aqui, ó, vou esticar a perna. Se eu torço o fêmur, a patela vai ficar parada no lugar, e aí a relação dele, ó, luxou para um lado. Eu vou torcer o fêmur para o outro lado, a patela já luxou para o outro lado. Então eu não estou botando a mão na patela. Eu estou girando os ossos em posições diferentes. Sim. E a patela simplesmente vai acompanhar o quê? O eixo muscular. E isso daí, então, pode ser direcionado pela formação óssea do animal mesmo. Exatamente. Como a gente falou agora há pouco sobre esses cruzamentos, né? Sempre pensando em tamanho, pode estar vindo junto com isso daí uma má formação de posicionamento entre esses ossos. Mas eu posso também ter, por exemplo, uma dor aqui na articulação coxofemoral. Eu posso ter um paciente com displasia coxofemoral que ele, pelo coxofemoral é o quadril. É o quadril, é onde a perna se encaixa no quadril. No quadril, na pelve. Isso. Ali, né? Na famosa bacia. Isso. Então, no momento que eu tenho dor nessa articulação aqui em cima e que o paciente vai procurar uma posição que ele vai sentir menos dor, ele tende a rodar esse osso, o fêmur. No momento que ele roda o fêmur, ele não muda só aqui em cima. Ele muda todo o eixo. No que ele muda todo o eixo, durante todo o desenvolvimento... Com o passar dos dias... Exatamente. Ele começa a forçar, às vezes, essa patela em direções diferentes. Esse eixo muscular. E, às vezes, um paciente que tinha uma predisposição, soma-se a este efeito e ele desenvolve a luxação patelar. Sim. Só que o problema estava aqui, ó. Legal. Então, assim, isso é muito... O que está você falando hoje em dia, então, é de tirar esse foco sobre o joelho em si, Exatamente. Sobre a patela em si. Exatamente. E olhar o membro como um todo. Exatamente. Então, é muito frequente, inclusive, né? Vamos falar pro clínico agora, além do próprio proprietário. O paciente está com dor no joelho. Eu vou radiografar o joelho. Então, o que é uma radiografia de joelho? É uma radiografia que não foca aqui em cima, é uma radiografia que não foca aqui embaixo, é uma radiografia que só foca aqui. Sim. E eu vejo a patela fora do lugar. E aí tem luxação de patela. Opa, é cirúrgico. Beleza, é cirúrgico. Tá fora do lugar? Não, tá fora do lugar. Doutor, quanto é que custa a cirurgia? E eu respondo, não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sei o que tá fazendo essa patela fora do lugar. Eu tenho um problema aqui em cima, eu tenho um problema aqui embaixo, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema aqui dentro. Que na situação dessa o que pode acontecer é aquela cirurgia feita, o animal melhora por uns dias, mas com o tempo, como a causa do problema não é especificamente a patela, Exatamente. É uma outra articulação, ele pode voltar a ter esse problema, Exatamente. Né? E aí, de quem é a culpa? É do cirurgião que não fez a cirurgia direito. Mas é do cirurgião, não é? Porque ele não fez o diagnóstico de forma correta. Da causa. Isso. E aí, voltando àquela árvore lá da ortopedia, muitas vezes a gente não pode querer colocar o cão dentro de uma tabela. A gente tem vários programas para fazer isso. Né? A gente faz vários exames, onde hoje a tomografia é o ouro para que a gente possa fazer essa avaliação e programação. A radiografia é muito utilizada ainda, mas a tomografia, principalmente com o avanço de melhores aparelhos cada vez mais, a gente faz a reconstrução 3D. Então, esse molde aqui, ele foi feito a partir de uma tomografia e a impressão 3D de uma perna real. Olha que legal isso daí. Então, isso aí é uma coisa que, sim, é uma tecnologia tão avançada e sendo utilizada na veterinária hoje que poucas pessoas sabem. Exatamente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma luxação patelar e eu faço uma tomografia e percebo que eu preciso de estudos um pouco mais complexos, cirurgias mais complexas, a gente faz a impressão 3D e opera a perna de mentira. E a gente vai testar todas as técnicas possíveis na perna de mentira. Para quando chegar na de verdade. Para quando chegar na de verdade, a gente minimizar esses problemas.
Entendi. Lógico que não são para todos os pacientes e que existe essa necessidade. Mas isso principalmente para aqueles pacientes onde a gente percebe desvios, tortuosidades muito intensas, muito mais graves, que você fica assim, será que eu preciso de corrigir todas? Voltando na árvore. Uhum. Isso é o conceito lá do congresso, inclusive, da volta na ortopedia, pensando no jardineiro e não no marceneiro. Sim. Em cuidar e não mudar. Exatamente. Então, o que importa é a patela ficar no lugar. Se o osso vai continuar com alguma tortuosidade, eu não vou corrigir completamente, não importa. Ah, mas eu olhei a radiografia mostra que o osso tem um desvio ainda. O paciente está bem? Ele não sente dor? Aquilo não vai prejudicar o futuro desse paciente? É isso que importa. Isso aí. E a gente tem uma sede muito grande hoje, infelizmente, por postagem em Instagram. Imagem. Então a gente percebe que muitas vezes, né? Eu vou me colocar nisso também, porque fica ruim, parece que a gente está falando dos outros, né? Então a gente percebe que o resultado final de uma cirurgia, muitas vezes, para nós cirurgiões, às vezes é estético. Realmente a preocupação pela estética hoje está muito na cabeça de todos. Isso. Porque realmente é o que a gente vê hoje em dia, Isso. né? Uma preocupação com a gente, preocupação com o ambiente que a gente está, se a imagem está legal, se o lugar é legal, o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo, tudo é imagem. Tudo é imagem. E tudo hoje está sendo postado. Exatamente. Está sendo apresentado, mostrado. Então essa preocupação vem para o pet. O pet ele tem que estar bonitinho, ele não pode ter nenhuma coisa estranha nele, ou seja, uma formação, seja pelo, seja o que seja. Isso é interessante até pelo seguinte, né? Vamos falar de técnica, por exemplo, cirúrgica dentro da ortopedia. A gente tem, por exemplo, as técnicas minimamente invasivas, que é onde a gente abre muito pouco, faz incisões muito pequenas, suficientes para que a gente consiga trabalhar sem causar tanto dano aos tecidos, sem lesões. Só que essas técnicas, muitas vezes, elas dependem de aparelhos que permitam que você enxergue. É um raio-x que é real time. É ao vivo ali, né? É ao vivo, tá? Então, assim, isso pode ser feito com aparelhos específicos, pode ser feito com aparelhos mais simples, mas é basicamente isso. Sim. Só que nós, brasileiros, como gostamos de trabalhar bem, mesmo com limitações, a gente desenvolve, né, não apenas o Fabrício, mas várias outras pessoas, a possibilidade de trabalhar sem ter esses equipamentos. Só que essas radiografias pós-operatórias, às vezes você vê que um parafuso às vezes não ficou do tamanho do outro parafuso, né, porque o espaçozinho entre um osso e outro, aquele ficou bem coladinho, ali ele não ficou bem coladinho, mas isso não importa. O que importa funcionou no final das contas? Depois que consolidou esse osso, o paciente vai ficar bem? As condições para que aquilo aconteça, elas estão positivas? Então, às vezes, a pessoa, naquele procedimento, para que ele consiga fazer uma radiografia para postar no Instagram, ele quer abrir tudo. E aí você foge, de novo, da árvore da ortopedia biológica, e você volta novamente para aquela que quer, a todo custo, ver uma perfeição. Entendeu? Então, a gente tem muitas vezes que brigar com respeito a isso. Por quê? Porque as imagens das pessoas são dessa forma. E existem sempre aqueles críticos de plantão que não sabem como aconteceu uma cirurgia, que não sabem qual foi a opção do cirurgião, que olha apenas aquela radiografia e também critica. Então, é uma coisa que eu tenho tentado fugir bastante, desse nível de cobrança. Sim. Né? E aí, pelo lado do proprietário, é muito comum ainda hoje a pessoa contar quantos pontos. Doutor, deu quantos pontos? E aí ele meio que compete com o outro. Ah, porque a cirurgia de fulaninha teve tantos pontos, porque a fulaninha teve não sei quantos pontos. Cada situação é uma situação diferente. Né? E a MIPO, né, que é essa minimamente invasiva, a gente objetiva sempre um corte muito pequenininho, então tem pouco ponto. E aí, às vezes, as pessoas acham que porque tem pouco ponto, a cirurgia não foi tão bem executada. Então, às vezes, infelizmente, a gente tem essa pressão
atual, para que a gente não entre na ortopedia biológica. Agora, uma coisa que tem que cair na real de todos também é o seguinte: a articulação, seja do pet, seja humana, mexeu, nunca vai ser a mesma coisa, né? Exatamente. Nunca vai ser a mesma coisa. Não adianta querer falar que seja uma pessoa, seja um cachorro, fez uma cirurgia articular, ele vai voltar 100%. Por que que a gente tem que entender a articulação como alguma coisa muito complexa, né? Então, vamos aqui. Vamos falar de anatomia. Deixa eu pegar... Pega esse primeiro molde para mim, por favor. Só o primeirinho. De cá? É isso aí. Bom, aqui é mais fácil a gente ver a anatomia, fica mais bonitinho. Bota mais assim. Então, a gente tem o joelho. Vamos pensar que em cima desse joelho a gente tem músculos, tá bom? Pele e tudo mais. Cápsula articular. A gente tirou isso tudo aqui. E a gente vai ter os ligamentos que dão sustentação a esse joelho, né? Então a gente tem ligamento que sai da patela e vem para o fêmur, que são os ligamentos patelofemorais, que seguram a patela no lugar aqui, por exemplo. Então, se eu tenho traumaticamente uma lesão de algum desses aqui, ó, aí eu consigo luxar a patela para o outro lugar, para o outro lado, tá? Então, a gente tem esses ligamentos, a gente tem o tendão patelar, que se insere aqui na tíbia, que é o osso da canela, o osso aqui de baixo. Aqui, o tendão do quadríceps, que é esse músculo grande que a gente tem aqui na coxa. A própria patela aqui atrás. Tem o fêmur, a tíbia. Os ligamentos que dão sustentação aqui dentro também. E o ligamento cruzado cranial aqui na frente e cruzado caudal aqui atrás. Além dos amortecedorzinhos, aqui por trás a gente consegue ver melhor, que são os meniscos. Então, vamos lá. Os meniscos e os ligamentos intraarticulares e a superfície articular, a cartilagem propriamente dita, me dá um segundo aqui, que agora aqui vamos tirar a patela. Então, essa superfície branquinha aqui, ó, é a cartilagem, né? É a cartilagem. Esses ligamentos daqui de dentro e o menisco, eles não têm vaso sanguíneo nem nervo. Por isso que não dói. Eles não doem. Então, as lesões iniciais, elas não são percebidas. A gente só começa a perceber que uma lesão está causando dor, de fato, quando eu tenho uma inflamação inicial dessa articulação e depois, com o progredir da doença, lesões mais profundas. Só que a gente não volta nesse tempo. Isso a gente está falando de uma fase inicial. É isso? Falando de uma fase inicial da doença articular. Então, voltando, não passa nervo e nem vaso sanguíneo. São os vasos sanguíneos que trazem a nutrição. Trazem os elementos que vão nutrir essas estruturas. Então, se eu não tenho vaso sanguíneo, eu dependo do quê? Do líquido sinovial, que é um óleozinho lubrificante nutritivo que a articulação tem. Sim. Então, voltando lá na sua afirmação de que a articulação que quando é mexida nunca volta ao normal, sempre tem alguma possibilidade, isso é um fato. Então, a superfície articular, os ligamentos intraarticulares e os meniscos, eles dependem da nutrição que é promovida pelo líquido sinovial. O líquido sinovial ele é produzido na cápsula articular. E sempre que eu preciso de entrar dentro de uma articulação, seja para fazer qualquer... seja uma artroscopia, eu preciso de lesionar essa cápsula para acessar a articulação. No momento que eu lesiono, eu causo por si só uma inflamação. Então, assim, existe uma expressão popular chamada água no joelho. A água no joelho, na maior parte das vezes, ela está acompanhada de um processo inflamatório. E toda a inflamação também, popularmente, a gente vê que tem um inchaço, é um edema. E o edema é o quê? A chegada de líquido, de água, entre aspas, né? De líquido naquela região. Então, se eu pego esse óleo lubrificante e por si só já coloco água ali dentro, eu diluo. Então, nesse momento que eu diluo, eu diminuo a viscosidade desse líquido, eu diminuo o seu poder de lubrificação e aumento, por conseguinte, o atrito. O atrito entre essas estruturas aqui dentro. Este atrito, por si só, causa uma inflamação
essa inflamação vai causar uma dilatação junto com esse volume nessa cápsula articular, e aí eu começo a sentir dor. Então, esse edema, esse inchaço, essa chegada de elementos inflamatórios na articulação causa o que a gente chama de artrite. Muitas vezes é confundido com artrose. Sim. Mas o que, no fundo... A diferença entre artrite Vamos pensar e artrose, em artrite e artrose. A artrose seria o ósseo, a doença de uma articulação, algo que você já consegue perceber que está doente. Só que esse conceito está ficando em desuso. Por quê? Porque o que importa é a clínica, o que importa é que o paciente sinta. E o que ele sente é a inflamação. Porque eu posso ter um paciente que tem uma alteração artrótica, ele tem uma articulação cheia de bico de papagaio, né? No popular também. Mas o cachorro não está sentindo dor. Nada. Lógico que a gente não vai negligenciar. Mas o que importa são os episódios de dor que esse paciente sente. Independente se ele tem ou não essas alterações físicas. Então eu posso ter um paciente que tem uma artrite que está sentindo muito, e esse paciente não tem nenhuma alteração numa radiografia, por exemplo. Mas o que importa é o que ele está sentindo. E ele está sentindo muitas vezes por conta dessa inflamação da articulação. Então, assim, a cápsula articular ela é muito, muito importante nas doenças articulares. Porque é ela que nutre, no final das contas, de uma forma indireta, pela produção do líquido sinovial. É por isso que existem muitos medicamentos que trabalham exatamente na produção do líquido sinovial. Então, no momento que é o lubrificante. Que é o lubrificante e nutritivo. Nutritivo. Isso é importante a gente frisar. Ele é nutritivo. E quando eu tenho um processo inflamatório, ele deixa de nutrir também, tão bem como estava nutrindo antes. Então, tudo que a gente puder evitar de entrar numa articulação para fazer qualquer coisa que seja, a gente tem que tentar evitar. É lógico que existem vários procedimentos, seja de aplicação de medicamentos intraarticulares, seja para diagnóstico, seja para cirurgia, para tratamento, que a gente precisa de entrar na articulação. Mas a gente não pode pensar nisso como o principal. Sim. E a gente tem que entender que essa agressão... O que puder ser evitado... Exatamente. Por isso que, voltando lá no filhotinho, naquelas técnicas mais simples... Então, eu percebi que o filhotinho está crescendo de forma diferente. A tíbia, voltando para o outro modelo. A tíbia, ela está crescendo... A tíbia, que é a canela. A canela, o osso da canela, ela está crescendo mais um lado do que o outro. E está causando uma tortuosidade do eixo. Existem técnicas que vou resumir assim, de uma forma simples. Eu venho no lado que está crescendo mais e boto um grampo. Uhum. E eu impeço que esse lado cresça. E aí eu vou fazer com que o outro lado cresça sem o grampo. E aí ele vai começar a ficar torto pro outro. E eu vou acompanhar com radiografias. Uhum. No momento que eu percebi que ele alinhou, eu tiro o grampo. E agora ele vai crescer. Então, e essa tortuosidade seria uma causa de luxação de patela. Uma das possibilidades. Por quê? Porque se eu tenho uma tíbia que puxa para um lado ou que puxa para o outro... Essa patela vai acompanhar o quê? O eixo muscular. Então, se eu tenho um desvio, chamado desvio proximal de tíbia, tá? Se eu tenho um desvio proximal de tíbia e que esse desvio faça isso, olha como é que o eixo muscular, ele vai mudando, torcendo, e ele vai puxando a patela para fora do lugar que era para ela estar. De igual forma, o fêmur distal também. Eu posso ter um desvio distal. São os chamados desvios varos, desvios valgos, né? Então, eu posso ter esses desvios causando esse desencaixe. Pessoal, vem aqui comigo rapidinho. Olha só. Esse assunto é muito longo, tem muita coisa para a gente conversar. Tá ficando um pouco longo. A gente vai acabar aqui o primeiro episódio. Semana que vem a gente vem com a continuação no segundo episódio. Se você está gostando, pode pedir lá o terceiro episódio. Comenta com a gente aí. Fabrício Pagani continua com a gente na conversa. Obrigado por hoje. Semana que vem a gente está junto de novo.